Arrancou este sábado a vacinação dos bombeiros do Concelho de Famalicão. Aqui no centro de vacinação instalado nas antigas instalações da Didaxis de São Cosme, são este sábado vacinados cerca de 82 bombeiros das 3 corporações do Concelho, Famalicão, Famalicenses e Ribadave. Representam cerca de 50% do total de voluntários que vão ser vacinados e que serão 170. De resto, acompanhamos alguns bombeiros a serem vacinados e constatamos a satisfação por finalmente ter chegado este momento. Correu tudo bem com a vacina? Sim, claro. O que é que sentiu? Nada de especial? Não, nada especial. O que é que significou para si receber esta vacina? Segurança. Finalmente estamos mais protegidos, ou pelo menos alguma porcentagem de proteção, porque desde o princípio temos os fatos, mas agora com a vacina estamos mais seguros, acho eu. Era algo que já esperavam há muito tempo, não é? Desde que surgiu a vacina. Um bocado com a ansiedade, sim. Correu tudo bem na vacina? Sim, correu tudo bem, dentro dos parâmetros normais. Esperamos que se mantenham. Todos os outros colegas estão bem. O que é que significou para si receber a vacina? Um alívio bastante grande, tanto para mim como para os meus colegas, porque nós estamos na linha da frente e temos que manter este cuidado para podermos cuidar os outros também. Têm sido tempos difíceis, não é? Bastante. Infelizmente, o que se tem visto, não é? E ainda bem que a comunicação social, hoje em dia, cada vez mais, está a mostrar para que sensibilize as pessoas todas de que isto realmente não é uma brincadeira, é mesmo a sério e que as pessoas devem se cuidar e ter o máximo cuidado possível. Acham que deviam ter sido contemplados mais cedo, os bombeiros? Penso que sim, é a minha maneira de ver, acho que sim. Porque, além dos médicos e enfermeiros, os bombeiros são sempre os que estão principalmente na linha da frente, que são os primeiros a chegar ao local e, por vezes, se não for identificado que é positivo ou não, também correm bastantes riscos. Esta é então mais uma fase desta primeira fase de vacinação que envolveu já os profissionais de saúde e os lares, chega agora aos bombeiros e na próxima semana vai chegar também aos primeiros utentes prioritários e também às forças de segurança. Vamos avançar com os 2 grupos que são elegíveis nesta terceira fase desta primeira fase. Portanto, nesta primeira fase nós tivemos primeiro os profissionais de saúde, depois os lares e dentro dos lares os profissionais e os utentes, como é óbvio, e agora nesta terceira fase desta primeira vamos ter os utentes com 50 ou mais anos com comorbilidades e os utentes com 80 ou mais anos, sem qualquer doença de risco. Estamos a falar num universo que pode atingir ou pode ter o limite de 12 mil. Nós não acreditamos nesse número. Porquê? Porque, entretanto, tudo isto cruza aqui informação e, portanto, do lado dos utentes com 50 ou mais anos com comorbilidades estarão provavelmente muitos utentes com 80 ou mais anos. E, portanto, está a perceber que este número de 12 mil não é um número tão real quanto isso. Eu direi que, no fundo, os 12 mil é a soma desses 2 grupos. 6 mil, à volta de 6 mil utentes com 50 ou mais anos com comorbilidades e utentes com 80 ou mais anos. Também são à volta de 6 mil. Ora, os 2 somados são 12 mil. Como já percebeu, o cruzamento de alguns destes faz com que o número total possa vir a ser 8 mil, 9 mil, não sabemos, mas ao fim, naturalmente, saberemos fazer as contas, porque todas as semanas estaremos a fazer, no fundo, a colocar filtros e a saber, e vamos acumulando. Sabemos que à volta de 9 mil, a nossa estimativa é para 9 mil, E que e vamos apurar isso com rigor. Os primeiros vão começar a ser chamados, portanto, já na próxima semana, não é? Ser chamados na próxima semana, com a particularidade de hoje termos começado, com uma exceção que foram 14 utentes desta UCSP de São Cosme. Porquê? Porque o frasquinho da AstraZeneca permite extrair 11 doses. O frasco da Pfizer é que são 6 doses. Portanto, 11 doses. Se nós programamos aqui cerca de 86 bombeiros,
E como nós tínhamos naturalmente frascos, tínhamos cerca de 9 frascos para hoje, e portanto conseguimos extrair aqui cerca de 14 doses. E como não estamos autorizados a alterar as listas, ou seja, a lista nominal que cada corporação nos enviou, relativamente a metade da lista que eles têm, evidentemente que nós não podemos vacinar nem mais um bombeiro, porque inicialmente nós tínhamos dito às corporações, que iriam poder trazer mais 4 ou 5, na eventualidade de haver sobra, só que entretanto o Porto transmitiu-nos e deu-nos a ordem para dizer o seguinte: as listas que foram enviadas com 50% são nominais e só essas é que são para serem inoculadas. Portanto, se houver sobras, vão chamar utentes com menos de 65 anos e com as tais comorbilidades. Foi isso que fizeram hoje, então. Exatamente. E, portanto, estes 14 são exatamente dessa UCSP. Portanto, foram pessoas com menos de 65 anos e com patologia de risco. E, curiosamente, quisemos privilegiar a proximidade, e a proximidade é o CSP de São Cosme. Assim como, na próxima semana, quando estivermos a vacinar os restantes 50% das corporações de bombeiros, e quando estivermos a vacinar também os 88 agentes da GNR, que constam da lista, provavelmente vamos conseguir também chamar para cá, em adicional, os utentes da Antonina. E porquê que são os utentes da Antonina? Porque muitos deles residem em São Cosme, Val São Martinho, Portela, Telhado. Pronto, de facto, privilegiamos aqui a proximidade, até porque um contacto telefónico, rapidamente as pessoas se deslocam cá, e foi esse o grande propósito. Mas tudo dependerá, portanto, da quantidade de vacinas que vai chegar. Sim, não é? sim. Nós sabemos por frasco, conseguimos agora, conseguimos saber mais ou menos quantas doses vamos extrair. Inicialmente, ou seja, no final de dezembro, mais até em janeiro, as indicações que existiam da Pfizer é que nós, por cada frasco, conseguíamos inocular 5 doses, sendo que a sexta dose não era possível. Essa era a informação que existia. Começou-se, de facto, a administrar a vacina da Pfizer e, naturalmente, com um determinado tipo de agulha, concluiu-se que era possível extrair a sexta dose. E isso foi, talvez, o que potenciou depois esta confusão com tudo aquilo que nós ouvimos e vimos na televisão. Não saíram orientações atempadas e, portanto, foi um pouco o bom senso a determinar como é que se iam aproveitar as vacinas. E, em alguns casos, enfim, chegou-se a certas situações que não foram as mais, enfim, claro, se calhar as digamos mais assim. Mas pronto. Quem está a administrar, convém, são estas senhoras enfermeiras, e no momento de grande pressão, até porque as vacinas da Pfizer, ao contrário das da AstraZeneca, as da Pfizer têm um curto espaço de tempo para serem inoculadas. E, portanto, privilegiamos a proximidade por um lado, sendo que no nosso caso, o que procuramos também foi aproveitar os nossos profissionais do ACES, porque nós tínhamos os profissionais do ACES que eram prioritários, e eram cerca de 77 prioritários, todos eles ligados ao ADR, ao atendimento diagnóstico Covid. E, portanto, esses 77 eram médicos, enfermeiros, assistentes técnicos e assistentes operacionais. Essa era a lista prioritária. Todos os outros são profissionais do ACES, e todos eles, com certeza, têm a sua importância para garantir a máquina a funcionar. E, portanto, foram sobrando as doses dos lares. E, consoante as equipas terminavam nos lares, o que é que acontecia? Por exemplo, quando a equipa veio vacinar aqui o lar de São Cosme, claramente os profissionais da UCSP de São Cosme ou de Antonina foram vacinados exatamente com essas sobras. Em Joane, quando foram vacinar o lar de Joane, também a unidade de Joane foi vacinada. Em Ribeirão, exatamente o mesmo procedimento. E foi assim que se conseguiu
alargar com muitas vacinas sobras, conseguiu-se vacinar todos os nossos profissionais. Só não vacinámos aqueles que tinham ou que estavam infectados ou que tinham sido infectados, porque esses, segundo a DGS, não deviam ser vacinados. Doutor, estava previsto que esta primeira fase, digamos assim, terminasse a 31 de março. Acha que será possível, tendo em conta aquilo que já sabemos de que não vão chegar as vacinas que estavam previstas? É assim, se reparar, nós temos aqui projetado muito mais do que aquilo que hoje é necessário. Hoje é para os bombeiros. O que está aqui projetado é para termos aqui 5 equipas, o espaço dá para pôr aqui outras tantas equipas. E, inclusive, dá para nós programarmos a possibilidade de fazermos isto ao sábado e até ao domingo. Vamos ter profissionais também para fazer isto ao domingo. Portanto, venham as vacinas que nós pomos. Nós pomos meio acesso necessário a trabalhar. Não acreditamos é que vamos cumprir esse prazo, porque nós ouvimos por estes dias que os 4 milhões de vacinas que estava programado, à partida só virão 2 milhões, 1,9. E, portanto, tudo isso vai ficar condicionado a nível nacional. Mas também é verdade que no segundo trimestre, provavelmente, segundo o que está estimado, venham as quantidades que não vieram no primeiro trimestre. E, portanto, muito provavelmente, no segundo trimestre, vamos conseguir recuperar a tal cadência que perspectivamos. Mas é como digo, venham as vacinas, que nós, de uma maneira ou de outra, a gente prepara. Isto é o tal efeito harmónico que falam, ou seja, a gente tanto alarga como encurta. Assim que, por exemplo, na próxima semana, a quantidade que nós recebemos para inocular utentes com 50 ou mais anos, com as tais comorbilidades, e utentes com 80 ou mais anos sem qualquer comorbilidade, são quantidades que nos permitem fazer isto sem grande agitação. Quando vierem 1000 doses por semana, isto começa a ter alguma dinâmica. Mas este é o ensaio de hoje, as coisas estão a correr bem, pacífico, toda esta tranquilidade como de resto está a ver, mas é evidente que vamos ter condições para vacinar 1000 ou 2000 por semana. E inclusive, deixe-me dizer-lhe que para a semana vamos conseguir fazer na terça e na quarta inocular utentes com 80 ou mais anos, que vêm das USFs da cidade, Alto da Vila, Nova Estação e Famalicão 1. Na quarta vêm utentes de Terras do Ave e de Além da Ave, que são as duas unidades que temos ali no ACES, portanto em Delães, também 80 ou mais anos. E, entretanto, vamos ter depois na quinta-feira utentes de Joane e utentes de Ribeirão, com menos de 65 anos. Porquê? Porque na terça e na quarta temos vacina da Pfizer, na quinta temos vacina da Astra. E, portanto, de Ribeirão e de Joane vêm utentes com comorbilidades, mas menos de 65 anos. Esta programação, se for assim, é simpática, porque dá para nós garantirmos com a Câmara a disponibilidade de transporte, que vai acontecer, ou seja, nós vamos ter o autocarro dentro do horário de convocação, porque os utentes estão a ser convocados pelas equipas, e na segunda-feira grande parte deles vão ser convocados, e portanto eles vão já saber qual é o horário para vir cá, e portanto só têm que procurar o autocarro que estará disponível junto ao edifício de Delães, junto à estação de não estou a dizer as neiras, à central de caminhonagem, que é assim que eu queria dizer. E depois, em Joane e Ribeirão, o autocarro estará em frente à unidade de Joane e à unidade de Ribeirão. É simpático, porque, obviamente, com o transporte, o município garante o transporte para quem não tem esse transporte. E, sobretudo, se de facto as pessoas não tiverem automóvel, ter transporte público para cá é muito complicado. São Cosme tem essa insuficiência, vamos dizer assim. O município prontamente resolveu a questão e, portanto, semanalmente vamos poder fazer esta planificação. E vamos ver, vai ser também um ensaio, mais um ensaio, até que a gente vai começar a perceber que tudo isto vai fluir e vai fluir até para acabar com toda esta ansiedade da população, não é? É muito importante. Fiquei muito contente, por exemplo, que hoje tivéssemos vacinado estas 14 pessoas de uma zona que é recôndita do concelho,
e sobretudo quando a gente muitas vezes diz os da cidade e não sei o quê, não sei o que mais e tal, a verdade é que nós assistimos, hoje não foram os da cidade, foram os das freguesias, com toda a ruralidade que esta área tem, que eu gosto imenso desta região, e foi simpático podermos aproveitar estas sobras para, de facto, utentes que, não sendo da cidade, não deixam de ser filhos de Deus como todos nós, não é? São 170 o total de bombeiros do concelho vacinados com a vacina contra a Covid-19. A vacina que está a ser ministrada este sábado é da AstraZeneca para bombeiros com menos de 65 anos de idade.